Como que você se sente, amigo adventista? Fala pra mim. Em ver que os conselhos dados por Ellen White, que você seguiu ali por tanto tempo, de maneira tão rigorosa, não foi aderido pela própria autora deles. Vai valer a pena ter deixado tudo, ter largado todo mundo, ter amado a cruz, ter seguido você, Jesus. Graça e paz, guerreiros, série Descortinando o Adventismo, volume 3, vídeo 8. Hoje falaremos sobre um assunto bizarro, a hipocrisia de Ellen White. Ostras, joias, dinheiros e muitos dinheiros. Muitos dinheiros. Enfim, vocês vão entender quando a gente entrar no assunto. Eu não esperava encontrar tantas coisas, eu já esperava que iria encontrar algumas coisas, né? Quando fui fazer minha pesquisa para escrever esse capítulo do livro. Mas de fato o que eu encontrei ali foi bizarro e algumas dessas coisas a gente vai trazer aqui hoje para vocês. Claro, sempre cada vídeo, né, que a gente faz aqui é um resumo dos capítulos. A gente não pode trazer todas as coisas porque o livro é muito extenso, né, 480 páginas, mais de 600 notas de rodapé. O livro tem muito conteúdo, então a gente resumidamente vai falar sobre isso hoje. Mas antes do vídeo, como sempre, a gente vai falar um pouquinho sobre a promoção do Descortinando Adventismo volume 3. Como a gente sempre faz com relação ao YouTube, é a mesma coisa. O melhor comentário do YouTube vai levar o livro gratuitamente aí na sua casa. Se você quer saber se você já ganhou em algum outro vídeo, volte nos vídeos, veja lá os comentários. Eu estou marcando eles, estou fazendo um pin ali em cima do melhor comentário em cada um dos vídeos. Eu geralmente faço isso um pouco antes do lançamento do vídeo seguinte, né? Então, agora você está assistindo esse vídeo, depois você volta no vídeo anterior, veja se você ganhou. Eu vou responder, você também dá um reply ali, responder o teu comentário, além de marcar você com um pin, e vou dizer que você ganhou, né? Vou dar os parabéns e vou pedir que você envie um e-mail para o meu e-mail com o endereço da sua casa, para que eu possa estar enviando esse exemplar aí para você. Tá bom, gente? Já com relação ao Instagram, a gente está fazendo cada vídeo, a gente está fazendo um sorteio um pouquinho diferente. Hoje a gente vai fazer um pouco parecido com os dois últimos vídeos, mas no vídeo 6 a gente fez a questão ali da avaliação na Amazon do volume 1, né? No vídeo 7 a gente fez a avaliação da Amazon com o volume 2, e nesse vídeo no Instagram, tanto faz, ó, pode ser uma avaliação da Amazon do volume 1, tá aqui, ou do volume 2, se você já tem, já leu, deixe sua avaliação lá. Vai ser muito legal ler as avaliações ali. E a melhor avaliação, você bate um print, né? Você bate um print da avaliação que você deixou e joga nos teus stories. Me marca, @GleisonPércio, tá aí no Instagram. Me marca ali que eu vou te repostar e vou decidir qual que vai ser o melhor comentário, né? E o melhor comentário melhor avaliação, né? Vai receber o livro gratuitamente. No print, na foto, né, você vai escrever como sempre: eu quero hashtag, né, Jogo da Velha, volume 3, ou eu quero hashtag Descortinando Adventismo volume 3, ou eu quero hashtag Descortinando Adventismo vol 3. Tá bom, gente? É isso. Vamos entrar no assunto de hoje. Sim, antes de a gente entrar, lembrando para você que quer adquirir o livro, não quer esperar ver se vai ganhar com os melhores comentários ou questão no Instagram ali, você vai para o site descortinandoadventismo.com. Lá você pode adquirir o volume 1, volume 2 ou volume 3, ou o combo, né? Se você adquirir o combo, você tem um descontinho bacana ali. Se você não tem nenhum deles, é legal. Ou se você tem algum deles, mas quer presentear um amigo adventista ou não adventista, enfim, alguém que tem curiosidade sobre essa área, faça isso. Com certeza vai edificar bastante ali
o teu amigo, né, ou algum parente seu. Na Amazon também tem, você pode adquirir o volume 1, volume 2, volume 3. Não tem a questão, não tem a opção do combo, né, mas você pode adquirir os livros separadamente. E lá você também pode adquirir a versão e-book ou Kindle dos livros, tá bom? Tem essa opção ali também para você que gosta de ler de maneira eletrônica e também não quer gastar tanto, apesar que não é tão caro, né? O valor está bem acessível aí. Mais para a gente imprimir outros livros mesmo, ninguém vai ficar rico vendendo livro. Aqui o ministério é mais para divulgar mesmo, então a gente utiliza esses valores para imprimir mais livros e continuar divulgando o trabalho para libertar mais pessoas. Esse é o objetivo, tá bom, pessoal? Mas na Amazon tem essa opção do Kindle ou do e-book aí para você ler eletronicamente o livro. Beleza, gente? Vamos entrar então na questão da hipocrisia da senhora White. Como eu disse, já era de se esperar algumas coisas, mas algumas outras coisas foi bastante interessante a gente descobrir ali. E a gente vai falar mais sobre a questão da hipocrisia dela na reforma de saúde, esse é o foco maior, mas também na questão de vestimentas, joias e sobre a questão de dinheiro, né? A grana que ela fez pesada ali também, que pouca gente sabe. Não que tenha algum problema você fazer dinheiro, pelo contrário, você deve trabalhar bastante, fazer bastante dinheiro, viajar muito, ajudar pessoas com esses valores, né? Ter uma boa vida, dar uma boa vida para sua família, ajudar seus familiares se for necessário. A questão não é essa, a questão é a hipocrisia de que ela falava uma outra coisa, ela pregava uma outra coisa, tá? A respeito do dinheiro. E ela não vivia o que ela pregava, mas a gente vai falar sobre isso mais no final. Vamos entrar agora na questão da reforma de saúde. Por que, Gleison? Como assim? Ela era hipócrita com relação à reforma de saúde? Sim, amigo, ela era, tá? E a gente vai provar isso aqui, ó. A gente vai provar como a gente vem provando todas as outras coisas que a gente vem falando, alegando a respeito da Igreja Adventista. A gente sempre traz a prova, né? Porque senão ficar falando ao vento não adianta nada. Bom, gente, a verdade é assim, ó, o fato é que um dos maiores pontos de venda, ou seja, um dos maiores argumentos, né, da empresa adventista, da Igreja Adventista, é que, sem dúvida alguma, é a questão da reforma alimentar. Afinal de contas, quem não quer ser uma pessoa saudável, né? Todo mundo quer ser saudável, ainda mais nos dias de hoje. Pô, graças a Deus, né? Veio uma onda, assim, quase que um movimento de saúde, né? De uns tempos para cá que vem despertando as pessoas, principalmente as pessoas que têm acesso, né? Que é quase todo mundo tem acesso à internet, né? Vídeos sobre saúde, enfim, livros, etc. Isso vem despertando a consciência de muita gente, isso é muito bom, né? A questão, por exemplo, do açúcar, que muita gente não sabia. Eu, quando era pequeno, o que eu sabia de açúcar? Achava que o açúcar era, no máximo, ali... por exemplo, comer muito chocolate ia me dar espinha na cara quando eu era adolescente. Ninguém pensava que seria algo tão ruim, né, para o nosso organismo, assim, tão danoso. E, de fato, hoje a gente sabe, né, como o açúcar é perigoso e tal. E outras questões mais sérias, né? Por exemplo, a questão de você não fazer exercício, ser sedentário. Hoje em dia as pessoas já têm mais consciência disso, fazem exercício, fazem cardio, enfim. A coisa está crescendo cada vez mais, isso é muito legal. E a Igreja Adventista, sim, é verdade, vinha falando sobre reforma de saúde há muito tempo, né? Então, quando você vê, você fala, tá, Gleice, agora você vai querer problematizar a reforma de saúde? Você tá louco? Do que você tá falando? Calma, amigo, calma, você vai entender. Principalmente no próximo vídeo, quando a gente entrar mais pesado na questão da reforma de saúde, que a gente vai falar só sobre a reforma de saúde no próximo vídeo, aí você vai entender qual é o problema dessa questão aí, que ela pregava sobre coisas que não tinha nada a ver, tá? Nada a ver, e a gente vai provar também no próximo vídeo. Mas nesse vídeo é mais para falar sobre a hipocrisia dela. Então, o fato é que, sim, quando você tem uma igreja que fala sobre a reforma de saúde, todo mundo quer ser saudável e fala, pô,
deixa eu ver essa igreja aí, né? Pô, que legal, né? Tô falando de saúde, bacana. Aliás, foi o que atraiu a minha esposa muito para a igreja adventista, foi a questão da saúde, né? Na época que ela se tornou adventista e tal, ela é nutricionista, enfim. Então isso atrai muita gente, né? De fato. E assim, na minha vida pessoal, eu lembro que quando eu era pequeno, por exemplo, vamos falar sobre a carne vermelha agora, né? É a questão da carne vermelha. Eu, quando era pequeno, eu passei um tempo sem comer carne vermelha, foi pouco tempo, mas eu lembro que eu comia só aquela carne vegetal lá da Super Bom que tinha no Brasil. Meus avós compravam muito aquilo, aquela carne vegetal, e eu gostava da carne vegetal, achava excelente, comia e tal. Comia até crua aquele negócio, gostava bastante, eu lembro. E não tinha problema de comer aquilo ali e tal. Mas durou pouco, tá? Eu acabei voltando para carne vermelha. E depois eu fiquei. Vocês sabem um pouco da minha história, né? Eu ainda não fiz. Eu fiz o primeiro vídeo da série Descortinando o Adventismo que fala sobre o meu testemunho ali. Eu falo um pouquinho da minha vida e tal. Mas, enfim, eu ainda não fiz um vídeo falando muito seriamente sobre. Enfim, mais sobre minha vida, assim, mais em detalhes, né? Eu creio que eu vou fazer depois, talvez depois dessa série, para vocês entenderem outras questões, assim, que eu me envolvi também. Enfim, coisas que acho que vão interessar vocês bastante sobre espiritismo, ocultismo, vida no rock, minha vida que eu quando era roqueiro e tal, enfim. Eu acho que vai ser interessante porque vai edificar bastante gente aí nessa área. Mas enfim, não é hora ainda. Agora vamos dar sequência aqui. Bom, e assim, eu acabei até meus 15 anos ficando na igreja, mas saí e depois voltei por volta dos 32, 33 anos. Me batizei na igreja adventista, me casei com a minha esposa que era adventista e por um tempo ali eu novamente tentei ser vegetariano. Fiquei por uns 6 meses, mais ou menos, como vegetariano. Não consegui segurar a onda muito mais do que isso. Caí, voltei a comer carne. E o fato é que eu lembro que quando eu falei isso para os mais fanáticos da igreja, que eu tinha voltado a comer carne, eu lembro que eles me falaram assim, tá, beleza, né? Voltou a comer carne, aproveita agora, tá? Aproveita agora, porque no fim dos tempos, amigão, no fim dos tempos, quem comer carne vermelha vai se perder, tá? Eu falei, o quê? Como assim? Você tá falando sério? Sim. Aham. Mas quem falou isso? Tá na Bíblia? Não, não tá na Bíblia, mas tá, Ellen White disse. Mesma coisa. Ellen White falou, tá falado. Cara, sério? Sério. E naquela época eu até acreditava, sim, em Ellen White. Não acreditava, mas não tanto quanto esses fanáticos, né? Tipo assim, acreditava. Tá. E aí, eu fui buscar e realmente ela tinha dito isso, né? Ela falou sobre isso, eu vou ler aqui pra vocês o que ela disse. Olha lá. Devem ser vistas maiores reformas entre o povo que pretende estar aguardando o breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde deve realizar uma obra entre o nosso povo que ela ainda não realizou. Aos que devem estar atentos para o perigo de comer carne, pois ainda estão ingerindo a carne de animais, arriscando assim a saúde física, mental e espiritual. Muitos que agora estão apenas meio convertidos no tocante à questão de comer carne, se afastarão do povo de Deus para não mais andar com eles. Mais claro do que isso, impossível, né? Se afastarão do povo de Deus para não mais andar com eles, aqueles que estão somente apenas meio convertidos no tocante à questão da carne. Tipo assim, ela não está atrelando isso à salvação, mas ao mesmo tempo está, né? Ela tá e não tá, tá e não tá. Vocês entenderam o que eu tô falando. Fica aquele negócio, pá, mas peraí. Como carne? Não como carne. E se eu comer carne e Jesus está voltando? Na semana que vem. Ah, vou me perder. Então, melhor não comer carne. Ou seja, é o medinho, é aquele negócio do medo. Medo, medo, medo. Então, o cara, lavar cerebral, né? Ele vai... E daí, se ele entra nessa onda, amigo, aí ele... Entendeu? Aí ele vai engolir tudo que ela tá falando ali sobre a questão da reforma
alimentar. Bom, o fato é que eu ouvi aquilo, eu li aquilo e falei, tá, mas eu vou continuar comendo carne. Eu acho que eu vou continuar comendo carne. Eu não acreditei muito, assim, apesar de crer na época nos livros dela, tal, mas isso aí não me convenceu, assim. Bom, o fato é que com raríssimas exceções, eu não comia carne de porco nem frutos do mar, tá? Não comia. Eu achava assim, sei lá, as raras vezes que eu comi, eu me senti muito culpado, assim. Não sei se você, que é um ex-adventista, sabe do que eu tô falando. Se consegue se identificar, né? Eu me senti culpado. Eu falava, poxa vida, comi um camarão aqui agora, comi uma pizza de calabresa, ai que delícia, mas não posso comer mais. Então eu me sentia culpado, mas eu não comia quase nunca, assim, tá? Eu lembro, assim, que meus amigos que viam aquilo, né? Amigos de faculdade, tipo, os caras tudo nem aí pra adventismo, nem aí pra nada disso. Tinha até alguns cristãos ali, mas os caras olhavam aquilo e falavam, meu, o que você tá fazendo? Por que você não come pizza de calabresa? Qual o problema? Ah, cara, não, tá lá em Levítico 11, né, que não pode comer, os caras... Tá, eles eram meus amigos, então eles respeitavam, assim, porque a questão da comida é uma questão muito pessoal, né? É difícil a pessoa querer se meter nisso, né? Então meus amigos não falavam, achavam um pouco estranho, achava aquilo meio estranho, mas assim, não me julgavam por isso. Bom, e eu, do outro lado, achava, tá, os cara que estão comendo porco ali, coitados, não sabem, né, do nosso segredinho aqui, né, do nosso... Apesar de eu não estar nessa época, eu não estava na igreja adventista. Esqueci de mencionar isso. Mesmo dentro da igreja ou fora, eu não conseguia comer. Porque eu tinha passado aqueles primeiros 15 anos da minha infância ali com lavagem cerebral, né? Querendo ou não, eu tinha sofrido lavagem cerebral, assim, bastante. Então, a coisa que me pegava mais não era, nessa época fora da igreja, não era tanto o sábado. Sábado, tá. Mas a alimentação me pegou. Você veja como é importante, como a alimentação, cara. A alimentação é algo muito forte, porque é o desejo, assim, é o desejo mais animalesco do ser humano é a alimentação. É a coisa que é aquele instinto de sobrevivência. Você come, né? A energia mais forte é a da alimentação. Depois é a energia sexual, mas o instinto mais forte do ser humano é a alimentação. Então, assim, as pessoas fazem qualquer coisa para sobreviver, praticamente. Comem qualquer coisa, tá? Para continuar. Então, assim, isso marca muito. Tem algo no cérebro que te conecta a isso, né? E quando você faz essa lavagem cerebral mesmo, né? De alimentação e fica aquelas manchas, aqueles pontos, né? De exclamação, de interrogação. Tá, não coma isso, não coma isso, não faça isso, não ingira isso, porque tá errado. Aquilo marca dentro de você. Então você vai comer. Já tá descendo meio quadrado, entendeu? Enfim, mas eu achava que era um segredinho que a gente tinha, mesmo não sendo adventista, eu achava que era algo que o povo não sabia lá fora. Né? O povo não sabia e a gente sabia. E no fundo eu achava assim que um dia no fundo eu achava que um dia eu ia voltar para a igreja adventista, mesmo estando desconectado de qualquer tipo de igreja nessa época dos 15 aos 33 anos. Eu acho que, sabe, ali tinha algo que me falava, não, um dia você vai voltar, tal. Então aquele negocinho da alimentação permaneceu. Bom, o fato é que avançamos no tempo agora, eu atravesso ali toda a parte que eu não era cristão mais, ou seja, estava afastado da igreja, entro no Adventismo em 2009 e fico até 2018. Em 2018 eu descubro que eu estava numa seita, e todos aqueles problemas que vocês já sabem. E agora, como é que fica a questão alimentícia, Gleice? O que você vai fazer com isso? E eu pensei, né? Eu falei, não, mas a questão dos animais impuros não é possível. Deus não iria
permitir, mesmo o evangélico, de comer animais impuros? Não era possível. Como assim, né? Como assim? Aí eu comecei a investigar mais a fundo os escritos de Ellen White e as cartas dela, né? Acabei tendo a ideia de escrever o volume 1, tal, e volume 2, e fui investigando, e o volume 3 chegou, e galera, eu descobri algumas coisas bem bizarras, tá? A verdade é que nem ela, a própria Ellen White, seguia os seus conselhos, seus próprios conselhos alimentícios. Não seguia. Não seguia, tá? Ela não vivia o que ela pregava, nem ao menos nessa área da vida dela. Antes da gente comprovar isso através de textos que ela mesma escreveu, tá? O que que é muito engraçado, na verdade. Vamos ver o que ela escreveu antes a respeito do tema da reforma de saúde. Olha só, para que a gente crie a base aqui. Não é hora de todos procurarem dispensar alimentos de origem animal? Como podem aqueles que buscam tornar-se puros, refinados e santos, a fim de terem a companhia de anjos celestiais, continuar a consumir como alimento algo que tem um efeito tão prejudicial na alma e no corpo? Uau! Ela chegou ao ponto de dizer assim, ó, quem não segue os conselhos de reforma alimentar não está apto para pregar o evangelho. Olha só. Aqueles que não aceitam a luz que Deus deu sobre a reforma de saúde não podem representar a verdade para os outros. E esses direcionamentos não tinham vindo dela, mas diretamente de Deus. Olha lá. É Deus e não um mortal errante quem falou. Bom, basicamente o que foi dito aqui, a gente pode tirar 3 pontos muito importantes. Número 1, quem busca ser puro e santo não pode mais se alimentar do alimento cárneo. Número 2, quem disse isso foi o próprio Deus. Número 3, aqueles que não aderissem à reforma de saúde que o próprio Deus havia dado através de Ellen White não estaria apto para falar a verdade do evangelho para os outros. Bom, a princípio, né, você lê isso e fala, Ellen White estava bem convicta, né, dos ensinos dela, né? Então ela, com certeza, para pensar, amigo adventista. Você que é adventista e caiu de paraquedas aqui. Você passaria na sua mente que Ellen White, tendo escrito tanto a respeito da reforma de saúde, passaria na tua mente que ela mesma não aderia aos seus próprios conselhos? Não passaria, né? Mas a verdade é que ela, sim, ela não aderiu, tá? Olha só. O que ela era contra? Vamos primeiro falar o que ela era contra. Ela era contra o alimento cárneo, ela era contra a manteiga, ela era contra até mesmo a janta. Eu não sei porque ela não gostava de janta, tá? E claro, os frutos do mar, né? Ou seja, todo aquele... os animais impuros lá de Levítico 11, né? Olha o que ela escreveu em 1869. Ela lançou ela falou que teve a visão sobre a reforma de saúde em 1863. Ela escreveu esse negócio aqui que eu vou ler para vocês agora em 1869. Olha o que ela disse. Não mudei um único passo desde que adotei a reforma de saúde. Não dei um passo atrás desde que a luz do céu sobre esse assunto brilhou pela primeira vez em meu caminho. Abandonei tudo de uma vez, carne, manteiga e as 3 refeições. As 3 refeições. Abri mão dessas coisas por princípio. Assumi minha posição na reforma de saúde por princípio. Bom, muito bem. Corre que 4 anos depois veio a primeira queda. 1873, durante uma viagem às montanhas do Colorado, a senhora White foi obrigada a ingerir carne de pato e de veado. Foi obrigada, olha só. Nossos mantimentos estão muito escassos há alguns dias. Muitos dos nossos suprimentos se foram. Esperávamos suprimentos há 3 dias com certeza, mas nada chegou. Willie foi até o lago buscar água. Ouvimos o disparo de sua arma e descobrimos que ele tinha atirado em 2 patos. Isso é realmente uma bênção, pois precisamos de algo para viver. Bom, galera, sinceramente, eu não julgo ela, tá, por ter ingerido o alimento carne no momento de necessidade, né? É compreensível, né? Que ela precisava de algum alimento, comeu carne ali, de pato e de veado, beleza. Mas a verdade é que ela não era tão compreensiva assim com outras pessoas que caíam, tá? Olha o que ela escreveu sobre isso.
Aqueles que eventualmente se desviam para satisfazer o paladar comendo um peru engordado ou outras carnes, pervertem seus apetites e não são os indicados para julgar os benefícios do sistema de reforma de saúde. Eles são controlados pelo gosto, não pelo princípio. A falta de estabilidade em relação aos princípios da reforma de saúde é um verdadeiro. Marca esse negócio, anota isso daí. A falta de estabilidade em relação aos princípios da reforma de saúde é um verdadeiro indicador de seu caráter e força espiritual. Eles são deficientes em profundidade em sua experiência cristã. Forte, hein? Isso aqui é forte que ela está falando. O cara que fica caindo aí, esse aí tá ruim, tá mal. Falta profundidade e força espiritual. Bom, o caso ela quebrou o princípio dela ali e tal, e ela não tinha empatia com quem fazia isso. Tá, mas ela estava apertada, né? Então a gente compreende, né? Que ela tenha quebrado esse princípio dela aí. Nesse caso, por uma questão de força maior. Mas e o que a gente poderia pensar se ela logo em seguida tivesse caído novamente no mesmo problema? Vamos ver, olha lá. Olha o que ela escreveu ali. Em algumas ocasiões me vi obrigada a comer um pouco de carne. Quando não conseguia obter o alimento que precisava, às vezes comia um pouco de carne. Tá, então não foi só no Colorado que ela caiu, né? Ela teve que quebrar os princípios alimentícios em outras ocasiões também. Mas foi momento de necessidade. Ela falou ali novamente, né? Eu fui obrigada, né? Ela foi obrigada a comer a maldita carne, né? Então a gente não pode julgar, né, gente? Afinal, foram casos de extrema necessidade em que ela se viu forçada a se alimentar de algo delicioso, mas que quebrava seus princípios, né? Então, tudo bem, parou por aí, já não se fala mais nisso, né? Ela parou, então tudo bem. Só que na verdade ela não parou por aí, tá? Ela continuou, tá? Em 1878, ela se viu um pouco enjoada numa viagem, em virtude disso, ela foi obrigada novamente a comer um pouco de carne. Mas como assim, né? O fato de ingerir um pouco de carne, como que isso poderia curar o enjoo da Sra. White? O que uma coisa tem a ver com a outra, galera? A gente não sabe, a gente simplesmente não sabe. Vamos ver o que ela escreveu. Eu permaneci no convés até escurecer e depois entrei na cabine, onde o balanço do barco me deixou muito enjoada. Isso foi na segunda-feira, e eu não consegui ficar sentada desde então até a manhã de quinta-feira, tomando apenas uma vez nesse período um pouco de sopa de carne e bolacha. Sopa de carne e bolacha. Tá, a gente não deve julgar Ellen White, né? Pobre irmão White, afinal, foram situações em que ela estava passando por uma extrema necessidade ou um enjoo estranho, né? Que demandava um pouco de sopa de carne, né? Então não vamos ser tão rigorosos assim com a mensageira do Senhor, né, galera? Pois as suas concessões ali com relação ao alimento carne, acabou aí, né? Parou aí, né? Não, galera, não parou aí, tá? Ela continuou criando concessões e mais concessões e mais concessões. Dessa vez a exceção criada foi por causa do Natal. Olha só o que ela escreveu. Suponho que você ficará interessado em... Isso tudo eram cartas, tá, gente? Isso não tá nos livros dela. Tá nas cartas que ela escreveu para alguém. Ela escreveu essas cartas, tipo, era algo pessoal dela, mas ela escreveu, ela criou prova contra ela mesma, tá? Então, a gente sabe, isso aqui é o que a gente sabe, porque ela criou provas contra ela mesma através dessas cartas. Agora, você imagina o que ela não escreveu. Tá, a gente tem alguns casos também de testemunho ocular, tal, que acabou querendo falar, né? Mas e os casos das testemunhas oculares que não falaram, não escreveram nada a respeito, deixaram passar, tipo, seguiram a vida. Imagine, tá? Mas calma, tem muita coisa aqui. Suponho que você ficará interessado em saber como passamos o Natal. Na manhã de Natal, todos tomamos café da manhã juntos. James Cornell, Florence e Clara, suas duas filhas, irmão e irmã Moore e seus 3 filhos, irmã Baller e Eta, uma garota que mora com eles, irmã Daniels, nossa cozinheira, pai e eu. Pai é o James White, né? O marido dela, Thiago White. Tínhamos um quarto de carne de veado cozido e recheio. Estava tão macio quanto frango. Todos nós aproveitamos muito.
há bastante carne de veado no mercado. Estranho, né, galera? Mais uma exceção, né? Parece que a coisa aqui já saiu do controle da senhora White, né? Será que ela estaria apta a apresentar o evangelho às outras pessoas, como ela disse lá em cima, ali, naquela citação inicial dela, dizendo que quem não é firme o suficiente na reforma da saúde não está apto a pregar o evangelho às outras pessoas? Se nós usarmos o parâmetro que ela usou para julgar as outras pessoas, ela não estaria apta para pregar o evangelho, até porque o evangelho que ela pregava era um falso evangelho, né? Mas tá. De novo, galera, o que a gente está lendo aqui até agora é coisa que está nas cartas que ela escrevia. Nas cartas. E claro, tem algumas cartas que estão em alguns livros, mas eram cartas. Coisas pessoais, que raramente o pessoal da igreja lê isso aqui, tá? Bom, por que será, né, que ela escreveu isso? Talvez algum escape psicológico, de culpa na consciência, não sei. O fato é que ela criou essas provas contra ela e está aqui, né? Então a gente tem acesso. Isso aqui é o que a gente tem certeza com relação à hipocrisia dela na área de reforma de saúde. Bom, mas será que existiram outras situações, Luiz? Não é possível, galera. Acabou aí, né? Acabou aí, então beleza. E para de ser crítico aí. Deixa ela, comeu 5, 6 vezes. Não, galera, foi muito mais do que isso. Não para mais de aparecer coisa. Olha só. Essa aqui foi uma carta da senhora White enviada à sua irmã Elizabeth. Olha o que ela escreveu. Na manhã de quinta-feira, levantamos-nos de nossas camas renovados pelo sono. Às 8 horas, pegamos uma porção de comida de frango prensada, generosamente fornecida pela responsável pelo sanatório. Colocamos a mesma em um balde de 2 litros e colocamos no fogão. E assim tivemos um bom caldo de frango quente e aproveitamos nosso café da manhã. A manhã estava muito fria e esse prato quente estava muito palatável. Temos bastante espaço, boa comida e em abundância. A irmã Macomber escaldou o frango. Vai escaldar a carne amanhã de manhã. Gente, presta atenção. Aos poucos ela vai, né? Vai abrindo caminho. Porque você lembra? No início era porque estavam lá na montanha do Colorado e não tinham o que comer. Aí depois ela também ela abriu outras concessões porque não tinha outro jeito, só tinha aquele alimento carne. Depois foi porque ela estava enjoada, você lembra? No barco. Aí depois não sei o que é uma carne pode parar com enjoo, mas tá. Aí depois era porque era Natal. Aqui ela já escancarou, falou, ó, tamo aqui na manhã de quinta-feira, comemos uma porção de frango prensado, tamo aqui no sanatório, tá uma delícia, amanhã de manhã tem mais. Aqui ela já não tava nem aí mais, entendeu? Tá, mas né, paralelamente ela pregava, vocês não podem comer carne, não estão aptos a pregar o evangelho, seus... toma na cara, o que estão pensando? Parem com isso. E ela dá-lhe comer carne. Bom, a verdade aqui não tinha, né? Mas desculpa. E ela estava no sanatório. O sanatório é tipo um hospital, né? E nesse local, era o local ali que o pessoal lá era adventista, os médicos eram adventistas, e eles não comiam carne. A maioria deles era vegetariano por causa dela. Por causa dela, entendeu? Então, tipo assim, os caras. Eu vou falar sobre isso um pouco mais à frente do Dr. Kellogg, cara. Mas enfim, eles viam isso e falaram: Meu, eu deixei de comer carne por causa dessa mulher. Essa mulher vinha aqui e fica pedindo frango prensado. O que tá acontecendo? Tá, nesse dia aí, logo em seguida, ela levou o frango prensado em sua viagem e comeu no trem no café da manhã. Olha só. Fizemos novamente um caldo de frango quente com o nosso frango prensado. Como que você se sente, amigo adventista? Fala pra mim. Em ver que os conselhos dados por Ellen White, que você seguiu ali por tanto tempo, de maneira tão rigorosa, não foi aderido pela própria autora deles. Estranho, né, galera? É triste, tipo... É revoltante, na verdade, né? É revoltante. Fala sério. Bom,
Mas tem mais, galera, tem muito mais. Em 1882, ela escreveu uma carta para sua nora que comprova não só que ela comia carne, mas que ela comia animais impuros. Sim, ela comia ostras. Na verdade, ela era viciada em ostras. Sim. Lá, Levítico 11. Esquece Levítico 11, tá? Esquece. Ela enchia a cara de ostra. Olha só. Isso foi 13 anos depois ela publicar os seus conselhos de reforma de saúde. Olha o que ela escreveu. Mary, se você puder me conseguir uma boa caixa de arenques frescos, por favor, faça isso. Esses últimos que o Willie comprou estão amargos e velhos. Se você puder comprar latas, pegue meia dúzia de latas de bons tomates, por favor. Vamos precisar delas. Se você puder conseguir algumas latas de boas ostras, compre. Vou repetir. Se você puder conseguir algumas latas de boas ostras, compre. Na verdade, essa carta, né, ela corrobora a história da Fanny Bolton, que vocês sabem, uma das assistentes mais importantes da Ellen White, conviveu com ela por ano, acho que foram 12 ou 13 anos, uma coisa assim. E que tudo indica que ela foi autora do livro Caminho a Cristo, né, mas essa é uma outra história. Olha o que ela escreveu, galera. Essa carta, vocês têm que... Senta aí, porque agora essa carta aqui é forte, galera. Essa carta, isso aqui vai... Você tem que visualizar esse negócio aqui. Fica, enquanto eu vou lendo, você vai... Tenta visualizar essa situação aqui. Ela, Ellen White, ficou satisfeita com a maneira como eu revisava seus sermões para a imprensa e desejou que eu trabalhasse para ela. Na época, eu tinha várias oportunidades boas para escrever originalmente, o que teria sido mais do meu gosto, mas deixei tudo de lado para ir com a profetisa. Naquele momento, eu era apenas uma garota simples de coração aberto, com os cachos descendo pelas costas, e fui criada em um ambiente de vida verdadeiramente espiritual. Eu não tinha ideia de duplicidade nisso, muito menos naqueles que eu realmente acreditava serem mensageiros de Deus. Saí para ir com a Sra. White no exato dia em que meu irmão se casaria. Na estação, a Sra. White não estava com seu grupo, então o ancião Starr a procurou, até encontrá-la atrás de uma tela no restaurante, muito satisfeita, comendo grandes ostras brancas cruas com vinagre, pimenta e sal. Fiquei sobrecarregada por essa inconsistência e muda de horror. O ancião Starr me apressou para fora e inventou todo tipo de desculpas e justificativas para a ação da Sra. White. Ainda assim, eu continuava pensando no meu coração: o que isso significa? O que Deus disse? Como ela se atreve a comer essas abominações? Coitadinha da Vanina, ela era muito inocente. Nos trens para a Califórnia, W.C. White, Willie White, entrou no trem com um grande pedaço grosso de bife ensanguentado, estendido sobre um papel pardo, e ele o carregava pelo vagão de turistas em suas duas mãos. Sarah McIntyre, que está agora com a Sra. White como sua acompanhante, o cozinhou em um pequeno fogão a óleo e todos comeram, exceto eu, a Marianne Davis, que descobri depois que era mais a autora dos livros atribuídos à Sra. White do que ela mesma era. Olha só, essa Marianne Davis. Cara, que pena. Eu até agora não achei nada dela, assim, que ela escreveu, entendeu? Mas essa mulher sabia muita coisa, sabia de muita coisa. Estive com a Sra. White por... foi 7 anos e meio, achei que eram 12. Por 7 anos e meio. Como uma alma em uma rocha, por causa de todo tipo de inconsistências e injustiças e chicanas. Vi a Sra. White comer carne, frango... Peraí. Vi a Sra. White comer carne, frango, peixe, aves, camarões, galera. Camarões que eu não comia. Eu não comia porque eu me sentia mal. Não, mas Ellen White falou, minha avó falou, meu avô falou, todo mundo falou que não pode comer camarão. Todos os meus parentes adventistas, olha ela lá enchendo a cara de camarão. Bolo rico, isso aí foi traduzido do inglês, não sei o que quer dizer isso. Tortas, etc. Eu não posso entrar em detalhes, mas a senhora Dennis me disse que ela mesma tinha cozinhado carne para a Sra. White no acampamento. O ancião Horn me disse que sua esposa também tinha feito o mesmo. A Sra. Rousseau me disse que ela também tinha feito isso. Querida irmã, a Sra. White escreveu que quando não vivemos de acordo com os testemunhos, devemos retratá-los. Ela própria invalidou, tornou sem vida, suas próprias reivindicações. Olha só. Uma carta da Fanny Bolton, né? Isso está no White State, tá?
Isso aqui é de acesso público, hein? Bom, teve uma outra ocasião, em 1886, durante uma viagem de navio, que a senhora White reclamou através de uma carta aos seus filhos da qualidade da carne servida no restaurante da embarcação. Segundo ela, a carne era seca, dura e sem sabor. Nessa mesma carta, ela tinha elogiado os tomates, ou seja, tinha vegetais, tinha comida no navio. Ela pediu pelo alimento carne, né? Então ela optou por isso. Não que não tinha outro tipo de comida, ela queria comer carne mesmo. Tá, agora aquela questão do Sr. Kellogg, do Dr. Kellogg. Ele anunciou publicamente a hipocrisia da Sra. White. Segundo ele, quando ela ia por muitos anos visitar o hospital de Battle Creek, ela sempre pedia carne, geralmente também frango frito. O Kellogg disse que isso deixava eles muito constrangidos, porque o cozinheiro do hospital e ele eram vegetarianos, entendeu? Então, tipo assim, era um negócio que, cara, o que essa mulher tá fazendo? A falta de disciplina alimentar dela nas campais ficou famoso também, nas campais que ela ia. Em grande parte por causa dos filhos dela que ficavam berrando na frente da barraca de comida lá, na carroça que tinha lá, que trazia carne e passava pelo local ali, né? Quando a carroça chegava ali, eles gritavam: Oi, alô, você tem algum peixe fresco? Não, foi a resposta. Você tem algum frango fresco? Novamente a resposta foi não. E J.E. gritou em voz alta: A mamãe quer um pouco de frango, é melhor você conseguir rápido. Caraca, mano, a mulher ficava brava ainda quando não tinha. Ah, mano. Enquanto eu e milhões de adventistas, né, nos privávamos ali do famigerado alimento carne, ou nos sentíamos culpados por estar ingerindo ele, a Ellen White, a mensageira do Senhor e a mentora da dieta vegetariana adventista, se deliciava com robustos manjares carnosos dos mais diversos tipos, galináceos, bovinos, crustáceos, peixes, e, né, se mostrava nervosa e impaciente quando esses alimentos não chegavam depressa o suficiente na sua mesa. Em 1890, Ellen White caiu novamente nas garras da sua paixão secreta, as ostras. O médico Charles Stewart confrontou a Sra. White em uma carta de uma maneira bastante indignada. Ele estava bastante indignado ali quando ele descobriu a hipocrisia dela com relação à conduta da reforma de saúde, né? Olha só o que ele escreveu ali. 3 pessoas, todos eles adventistas do sétimo dia, sendo 2 deles oficialmente ligados à denominação, afirmam que, por vários anos após você receber a luz sobre a reforma de saúde, você consumiu carne e ostras. 2 dessas pessoas nos últimos 90 dias me disseram pessoalmente que você comeu ostras em suas casas, em uma ocasião tão recente quanto 1890. Outra afirmou que a viu comendo ostras em um restaurante. Se você negar que comeu ostras e afirmar que as declarações dessas 2 pessoas são falsas, farei um juramento sobre essa declaração e fornecerei os nomes das 2 pessoas mencionadas para que possam ser questionadas para esclarecimentos. Mandou essa carta para a Sra. White. O que a Sra. White fez? Negou as declarações? Respondeu indignada? Não. Ela não fez nada. Não respondeu a carta, não negou, não falou nada. Bom. Mas finalmente, em 1894, a Sra. White pareceu ter se decidido definitivamente a não mais cair nos desejos da carne. 25 anos depois de ter dito que nunca mais iria colocar um pedaço de carne na boca, olha o que ela declarou. Eu tenho uma família grande, que frequentemente chega a 16 membros. Nela, há homens que trabalham no arado e derrubam árvores. Eles têm exercícios vigorosos, mas não há uma partícula de carne de animais em nossa mesa. Não usamos carne desde o acampamento de Brighton, Austrália, em janeiro de 1894. Então ela admitiu aqui, ó. Até janeiro de 1894, ela comia carne. Não era minha intenção tê-la em minha mesa a qualquer momento, mas pedidos urgentes foram feitos de que alguém não podia comer isso ou aquilo, e que seu estômago podia cuidar da carne melhor do que qualquer outra coisa. Assim, fui persuadida a colocá-la em minha mesa. Essa pessoa era você, Ellen White, essa pessoa que pedia pedidos urgentes ali, que não podia comer isso aquilo, que estava enjoada, que não sei o que. Foi você mesmo que fez isso. O uso de queijo também começou a se infiltrar, porque algumas pessoas gostam de queijo, mas logo controlei isso.
Contudo, quando o egoísmo de tirar a vida de animais para satisfazer um gosto pervertido foi apresentado a mim por uma mulher católica, ajoelhada aos meus pés, senti-me envergonhada e aflita. Vi sob uma nova perspectiva e disse: não vou mais apoiar os açougueiros. Não teria carne de cadáveres em minha mesa. Ela sabia como fazer um drama, né? Agora, interessante, galera, você viu ali, né? Que quem fez esse pedido ajoelhado aos pés dela, para ela não mais comer carne, foi uma mulher católica. Uau! Ou seja, uma mulher católica foi a responsável por convencer Ellen White a parar de comer carne. Algo que, segundo a própria Ellen White, seria o que tiraria do povo de Deus a salvação no final dos tempos. E vinda de quem? Do seu anjo assistente? Não, o anjo assistente não conseguiu convencer ela a parar de comer carne. Veio de uma mulher católica, a mesma mulher que teoricamente seria responsável por querer matar ela ou os adventistas no fim dos tempos, no decreto dominical. Após o decreto dominical ali, né? Que ela achava que seria no tempo dela, né? A vida adventista é cheia de ironias, né, gente? Olha só. Bom, o fato é que em 1894, Ellen White se decidiu a passar a comer apenas carne de peixe. Chega de churrasco, tá? Olha o que ela escreveu ali. Há 2 anos, 1894, cheguei à conclusão de que havia perigo em usar a carne de animais mortos, e desde então eu não usei carne de jeito nenhum. Nunca é colocado na minha mesa. Eu uso peixe quando consigo. Podemos conseguir peixes gostosos do lago de água salgada perto daqui. Eu não uso chá nem café. Como luto contra essas coisas, não posso deixar de praticar o que sei ser melhor para a saúde. E minha família está completamente em harmonia comigo. Você vê, minha querida sobrinha, que eu estou te contando as coisas como realmente são. Ou seja, ela aqui está confessando, né? Ela está confessando para a sobrinha que ela sim comia carne até 1894, entendeu, gente? Era uma carta pessoal para a sobrinha. Para ela, ela falava real. Ó, tô te falando a real. O negócio é o seguinte, eu pregava assim. Ela fala claramente aqui, galera. Claramente, olha o que ela disse. Como luto contra essas coisas, não posso deixar de praticar o que eu sei ser melhor para a saúde. Ela está admitindo, pô, eu fui hipócrita até agora, né? Eu mesmo estou pregando sobre isso, mas eu tenho que parar de ser hipócrita. Tá, mas 25 anos depois. 25 anos depois, galera. Entendeu? Bom, vamos lá. Agora, você acha que foi só com relação à carne que aconteceu isso? Não, com relação à manteiga também. Olha o que ela escreveu ali em 1869, falando com o próprio filho sobre a questão da manteiga. Olha só. Ela estava repreendendo ele porque ele comia manteiga. Em relação à dieta, temos sido rigorosos em seguir a luz que o Senhor nos deu. Mentira. Você está familiarizado com essa luz e confiamos que você sempre terá o temor do Senhor diante de você e respeitará a luz que ele deu, sendo tão rigoroso quanto nós temos sido. Não era rigorosa coisa nenhuma. Aconselhamos você a não comer... Era rigorosa com os outros, né? Aconselhamos você a não comer manteiga ou carne. Não tivemos isso em nossa mesa. Todos sabem que não colocamos manteiga em nossa mesa. Se eles virem você, nosso filho, comer coisas que condenamos, você enfraquece a nossa influência e se rebaixa na estimativa deles. Aí em 1870 ela reiterou: nenhuma manteiga ou carne de qualquer tipo entra na minha mesa. Daí você viu que ela caiu, né, com relação à carne. E novamente em 1872, damos um testemunho positivo contra a manteiga. Em 1884, pelo jeito ali, ela tinha finalmente abandonado de vez as perigosíssimas manteiga e carne. Seu pai e eu eliminamos completamente leite, creme, manteiga, açúcar e carne desde que viemos para a Califórnia. A carne não é verdade, a gente já viu, né? Tá, mas como nada com a Ellen White é tão simples assim, né? Vamos... Não sei o que se passava. Você viu as cartas dela falando uma coisa e falando outra coisa. Completamente diferente, galera. Não dá pra entender. Mas tá, vamos se focar na manteiga. Da carne eu já mostrei tudo pra vocês ali. Carne, ostra, frango, etc. Olha com relação à manteiga agora.
aparentemente, em 1901, Deus mudou de ideia com relação à manteiga. Agora estava liberada a manteiga. Verdade, olha lá. Quando chegar o momento em que não for mais seguro usar leite, não era só manteiga. Agora também entrou o leite, o creme, manteiga e ovos. Deus revelará isso. Não se deve advogar extremos na reforma de saúde. A questão do uso de leite, manteiga e ovos se resolverá por si mesma. No momento, não temos fardo quanto a isso. Eu vou ler, galera, de novo para vocês. Quando chegar o momento em que não for mais seguro usar leite, creme, manteiga e ovos, Deus revelará isso. Mas ele já não tinha revelado que não podia usar? O que aconteceu aqui? Não se deve advogar extremos na reforma de saúde. A questão do uso de leite, manteiga e ovos se resolverá por si mesma. No momento, não temos fardo quanto a isso. Ou seja, está liberado. Mas será que continua liberado? Não. Em 1903 ela mudou de ideia e voltou de novo a não usar. Olha lá. Quanto a mim, eu já decidi a questão da manteiga. Eu não a utilizo. A manteiga virou um problema de novo. Tá, e para completar a balbúrdia aí da sua montanha-russa bipolar de decisões dietéticas, a senhora White teve seus segredos revelados sobre quais eram seus verdadeiros hábitos alimentícios. Pessoas próximas a ela revelaram ali que realizavam refeições junto com ela, ou até mesmo na sua própria casa, e não aguentaram presenciar também a hipocrisia, resolveram denunciar a vida dupla ali da mensageira do Senhor. Olha o que o E.S. Ballinger, um ex-pastor adventista, escreveu. A senhora White não seguiu suas próprias orientações. Ela comeu manteiga à minha mesa 32 anos após dar essa instrução definitiva. E A.G. Daniels também falou sobre isso. O presidente da Conferência Geral Adventista em 1900. Olha ali o que ele falou. Eu comi libras de manteiga na mesa dela e dezenas de ovos. Eu não consigo explicar como isso acontecia em sua própria casa, e nem se eu acredito que ela realmente acreditava que essas eram as palavras do próprio Senhor para o mundo. O A.J. Daniels conviveu com a Sra. White por mais de 40 anos, galera. Comeu libras de manteiga na mesa dela e dezenas de ovos. Bom, fato é, Ellen White não vivia o que ela pregava em mais essa área da vida dela. Agora, é interessante a gente perguntar, mas por que ela fazia isso, né? Estaria ela desobedecendo diretamente a uma ordem divina? Sim, porque de acordo com ela mesma, os conselhos sobre a reforma de saúde foram recebidos diretamente de Deus por ela em visão. Olha lá o que ela escreveu. Foi na casa do irmão A. Hilliard, em Otsego, Michigan, em junho de 1863, que o importante tema da reforma de saúde me foi revelado em visão. Né? Só que ela dizia que não, né? Ela dizia que ela não era hipócrita, como a gente viu até agora que ela era. Olha o que ela escreveu. E daí que a gente fica meio assim, né? Ela escreve isso, aí a pessoa que só lê isso que a gente vai ler agora fala, não, ela nunca poderia ser hipócrita, Gleice. Como uma pessoa escreve isso e faz? Olha o que ela escreveu. Não prego uma coisa e pratico outra. Não apresento aos meus ouvintes regras de vida para seguir enquanto faço uma sessão no meu próprio caso. É exatamente isso que ela fazia. Acima de tudo, não devemos, com nossas canetas, advogar posições que não colocamos à prova prática em nossas próprias famílias, em nossas próprias mesas. Isso é dissimulação, uma espécie de hipocrisia. É exatamente isso que você fazia, Ellen White. Então, quando ela declarava isso, as pessoas liam só isso e falavam, essa mulher aí é demais. Mas o fato é que ela erguia uma espécie de cortina de fumaça em torno dela quando ela, né, escrevia a respeito disso, escrevia sobre a hipocrisia das pessoas, como uma forma de se proteger dos seus próprios atos dolosos, né? A verdade é essa, mas agora, por quê? Será que existia uma força sinistra espiritual por trás do ministério dela? É estranho, entendeu? É estranho. Será que ela era muito sagaz? Será que tinha uma... Porque ela, vocês viram, galera, ela mesma confessou, ela escrevia cartas para suas próprias famílias escrevendo que ela comeu carne até 1894. Bom, como um agravante, galera, o que ela fez? Ela condenou duramente aquelas pessoas que quebravam as regras de saúde elencadas por ela mesma,
né, e ela chamou essas pessoas de ineptas e desqualificadas para ensinar a respeito do evangelho ao mundo. A gente já leu sobre isso, mas ela escreveu outras frases duras sobre isso, mais duras do que aquela outra. Olha só. Nenhum homem deve ser designado como professor do povo, enquanto seu próprio ensino ou exemplo contradiz o testemunho que Deus deu a seus servos para dar em relação à dieta. Sua negligência da reforma de saúde o desqualifica para se posicionar como mensageiro do Senhor. Então você está desqualificado, né? Na verdade, você já está desqualificado há muito tempo, desde o início, né, Ellen White? Mas aqui é mais uma prova. Podemos ter confiança em ministros que, em mesas onde carne é servida, se juntam aos outros para comê-la? Não. Não, segundo você, não. Então a gente não pode confiar em você, Ellen White. Há ministros que, em seus hábitos alimentares, têm completamente ignorado a luz que Deus deu ao seu povo sobre a reforma de saúde. Sua alta indulgência enfraqueceu sua piedade e prejudicou sua espiritualidade. Eles têm dado aos membros da igreja um exemplo de intemperança no comer e beber. Que nenhum de nossos ministros dê um exemplo negativo comendo carne. Que eles e suas famílias vivam de acordo com a luz da reforma de saúde. Que nossos ministros não animalizem sua própria natureza e a natureza de seus filhos. Meu Deus do céu, galera, não é possível, cara. É muita hipocrisia, galera. É muita hipocrisia, não é possível. A verdade é que com essas declarações, Ellen White decretou a sua própria condenação. E Jesus, no Evangelho de Mateus, tem uma palavrinha para a senhora White. Olha só. Porque eles dizem e não fazem, porque atam fardos pesados e difíceis de carregar e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não querem movê-los nem com um dos dedos. O próprio Jesus delineou ali o perfil da senhora White e outras pessoas que fazem a mesma coisa. Bom, como um memorial ali da hipocrisia da senhora White em relação à reforma alimentar, agora que você já sabe de tudo que você sabe, tenta digerir isso aí, como se fosse um delicioso filé mignon, né? Digere esse negócio aí, não é delicioso? É e não é, né? É amargo, porque se você segue a reforma de saúde da Ellen White, você deve estar bem frustrado agora. Mas ao mesmo tempo vai te libertar, né? Pra você poder comer carne agora, sossegado aí, comer um camarãozinho, um X-bacon de vez em quando. Vamos, sabendo de tudo que você sabe agora, eu quero que você tente, né, ficar calmo e absorver essas informações. E agora a gente vai ler algumas das mais famosas frases sobre a dieta da senhora White, que segundo ela seria necessária a todo cristão convertido. Meu Deus. Para encerrar esse assunto da parte de saúde e a hipocrisia dela com relação a isso. Olha só. Se já houve um momento em que a dieta deveria ser feita da forma mais simples, é agora. A carne não deve ser colocada diante de nossas crianças. Sua influência é excitar e fortalecer as paixões inferiores, e tem uma tendência a enfraquecer os poderes morais. Grãos e frutas, preparados sem gordura e da forma mais natural possível, devem ser os alimentos das mesas de todos que afirmam estar se preparando para a tradução para o céu. Você deveria estar ensinando seus filhos, deveria estar instruindo-os sobre como evitar os vícios e corrupções desta era. Em vez disso, muitos estão estudando como conseguir algo bom para comer. Você coloca sobre suas mesas manteiga, ovos e carne. Sim, você também, Ellen White. E então seus filhos participam deles. Sim, você também, Ellen White. Eles são alimentados com exatamente aquilo que vai excitar suas paixões animais. Então você vem para a reunião e pede a Deus para abençoar e salvar seus filhos? Até onde suas orações alcançam? Imagine as dela. Aqueles que receberam instruções sobre os males do consumo de alimentos de origem animal não continuarão a satisfazer seu apetite por alimentos que sabem ser prejudiciais à saúde. Deus exige que os apetites sejam purificados e que a autonegação seja praticada em relação às coisas que não são boas. Este é um trabalho que terá que ser feito antes que seu povo possa estar diante dele, como um povo aperfeiçoado. Nenhum homem pode se tornar um trabalhador bem-sucedido em coisas espirituais até que observe rigorosa temperança em seus hábitos dietéticos. Deus não pode permitir que seu Espírito Santo repouse sobre aqueles que, sabendo como deveriam comer para a saúde, persistem em um curso que enfraquecerá a mente e o corpo. Cara, eu concordo sobre... Por exemplo, essa última frase dela aqui não tá ruim, até. O problema é que o que eles deveriam comer para a saúde não é o que ela falou, entendeu?
Simplesmente não é. O problema não é a carne, o problema não é o camarão, o problema não é o bacon. Claro, se você comer muito bacon, né, pode dar problema por causa da gordura. Mas o problema não é isso em si, tá? O problema maior é o açúcar. O açúcar é um problema sério, 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 seríssimo. E carnes muito gordurosas, né? Que vão. Carnes, não somente carnes, comidas gordurosas que vão elevar seu colesterol ruim. Aí você tem um problema, né? Então, assim, por exemplo, refrigerantes, como a gente falou, refrigerante, fast food, esses McDonald's, isso aí é tudo lixo mesmo. Mas a questão aqui não é essa, entendeu, galera? Também é essa, né? Porque ela tá dizendo que o que você não deve comer para a sua saúde não é verdade, tá? Eu tenho uma esposa nutricionista, eu sei o que, que é e o que não é bom, tá? Para a saúde. Então, as coisas que ela falou, como por exemplo o chá, o café, a carne, isso aí é balela, não tem nada a ver. Nada a ver. E a gente vai mostrar isso no próximo vídeo, tá? Esse aqui está focado na hipocrisia. No próximo vídeo a gente vai mostrar sobre a reforma de saúde em si. Mas vamos lá. Então, assim, se você tirar essa última frase dela e aplicar os hábitos corretos dietéticos, tá? É até um pouco certo o que ela escreveu aqui nessa última frase. Mas a gente sabe que o contexto dela estava completamente fora, né? E o pior é, assim, a hipocrisia dela, né? Então, como você se sente, amigo adventista, em saber que você seguiu tanto tempo aí um negócio que não... Primeiro que não está certo, não está certo com relação à medicina, o que ela ensinou, e segundo que ela mesma não seguia, né? Não seguia, tá? Então fica aí a nossa indignação e o alerta, né, aos nossos irmãos adventistas que... E vão atrás, tá, galera? De tudo está aí, todas as fontes, tá? Vocês podem localizar, não estou inventando nada, tá tudo aí. Mas vamos entrar agora na seção 2 desse vídeo, que é a questão das joias, das vestimentas dela e dos muitos dinheiros. Bom, para eu entrar nisso daqui, eu queria contar um breve relato, né, sobre uma experiência que eu tive na igreja adventista daqui, local, de Orlando, logo quando eu tinha entrado para a igreja aqui, tá? Nessa época, eu tava tão com sangue nos olhos, quando eu me converti mesmo, porque quando eu era criança, até os 15 anos, eu não era convertido, né? Eu ia com a minha família, assim, na igreja adventista eu ia porque eu ia. Mas quando eu voltei para a igreja e que eu me batizei, e realmente me entreguei a Cristo, né? Eu me entreguei a Cristo, mas eu estava ali na igreja adventista e eu absorvi os usos e costumes da igreja adventista e as falsas doutrinas, tá? Mas eu me converti a Cristo nessa época muito forte, com uma oração de uma mulher batista, tá? Essa história eu tenho que contar para vocês um outro dia, porque é muito forte o que aconteceu. Assim, foi um negócio muito, muito pesado, galera. Foi... Meu Deus. Eu sinto que eu fui exorcizado ali de uma certa maneira. Eu sinto que alguns demônios saíram de mim ali nesse dia, porque eu tinha vindo de uma vida muito pesada, assim, no rock, né, no mundão mesmo, assim. Então, quando eu me converti, me entreguei a Cristo, cara, foi uma libertação muito forte, muito forte. E uma mulher batista orou por mim e eu me senti liberto naquela mesma hora. Foi incrível, assim, foi... Uau! Enfim, mas eu só conhecia a igreja adventista, então eu entrei na igreja adventista e fiquei lá. E eu tinha acabado de entrar e cara, eu tava muito no primeiro amor, eu tava voando, assim, eu tava muito apaixonado por Cristo. E, enfim, me entreguei de corpo e alma, assim, entrei de cabeça mesmo, em tudo que era relacionado à igreja adventista, por anexar a imagem de Cristo à igreja adventista, tudo que era da igreja adventista eu aceitava. Então, eu não negava nenhum pedido da liderança da igreja. Então, assim, a igreja precisava de alguém para dar estudos bíblicos. Tô dentro, pode contar comigo. Precisava de alguém para tocar violão no louvor? Sou eu mesmo. Eu era roqueiro, agora eu vou louvar a Deus com o que eu sei aqui, tocar violão e guitarra, né? Precisava fazer um apelo para os dízimos e as ofertas? Tô dentro. Tô precisando de professor na escola sabatina? Tô dentro.
não temos uma igreja própria, deixe comigo que eu vou arrecadar os valores necessários para a gente construir uma igreja. Então eu abraçava tudo que aparecia eu abraçava, tá? Só que um dos primeiros apelos que eu fiz com relação aos dízimos e as ofertas na minha igreja local, meu pastor daqui me chamou a atenção por algo que eu tinha me esquecido completamente a respeito disso, que era a questão do uso de joias. Que não era bem visto, né? Usar joias na igreja. Eu tinha esquecido disso. Porque, claro, eu ia na igreja até os meus 15 anos, então eu não lembrava de todos os detalhes ali, mas eu sei que eu tinha, na verdade, assim, eu tinha uma correntinha, galera. Tá vendo essa corrente aqui que eu tenho de ouro? Eu tinha uma de prata antes, né? Que eu usava, ó, tenho essa aqui de ouro agora. Mas eu tinha uma de prata que eu usava na época. E eu subi para fazer o apelo das ofertas e dos dízimos com aquela corrente. E eu fiz o apelo e tal, e eu achei que tinha sido bom o apelo, né? Mas assim, eu vi que o clima ficou meio estranho, assim. Eu não tinha entendido muito por quê. E aí meu pastor me puxou num canto e assim, a corrente tinha um valor sentimental, entendeu? Aquilo me lembrava da minha família, tal. Eu estava aqui sozinho, aqui nos Estados Unidos, eu vim sozinho. Eu estava há algum tempo já sem ver eles. Aquilo me lembrava, assim, era algo que eu gostava de usar. Mas eu desci do apelo e daí o pastor me chamou, assim, alguns dias depois e falou: ó, Gleice, é o seguinte, ó. A sua apresentação sobre os dízimos e as ofertas foi excelente, foi top, tá? Porém, aquela sua corrente de prata estragou com toda a tua mensagem. Aquela corrente que você estava usando, ele estragou com tudo. Falei, como assim? Ninguém conseguia prestar atenção em nada que você estava falando, porque a tua corrente estava brilhando muito, chamando muita atenção, entendeu? E aqui você tem que entender, aqui na igreja adventista não pode usar joias, tá? E aquela pessoa que decidia usar joias, definitivamente não pode ter nenhum cargo aqui, esquece. Não pode tocar no louvor, não pode fazer nada. Não pode fazer nenhum pronunciamento no púlpito, tá? Então você precisa decidir, meu amigo. Ou você usa joias ou você vira adventista. Os dois não dá. Eu falei, meu Deus, né? Eu falei, nossa, que repreensão forte, né? Eu falei, tá louco. Eu me senti assim, me senti mal, né? Eu falei, pô, o que é isso? Uma correntinha. Eu não conseguia entender. Eu pensava assim, pô, mas o que é uma corrente? O que uma corrente pode atrapalhar na minha salvação, né? Por que Deus estaria bravo comigo por usar uma corrente no pescoço? O que tem a ver? Qual que era a lógica daquilo? Eu não conseguia entender. Aí eu falei, ó, é o seguinte, não tô entendendo não, pastor, me explica melhor esse negócio aí, porque não tá fazendo sentido. Não, tem na Bíblia alguma coisa que fala sobre isso? Eu já tinha meio que o espírito, meio, apesar de estar completamente apaixonado por Jesus e abraçado toda a ideia da igreja adventista ali, eu não deixava algumas coisas passar tão fácil assim. Né? O que está acontecendo? O que é isso aqui? O que é isso? Eu perguntava de tudo. Bom, aí ele pegou e falou: peraí, eu vou te dar um livro. Aí ele me deu um livro sobre a modéstia cristã lá, né? E como se vestir, e como usar joias, e como a falta de modéstia era ligada a um provável baixo nível de espiritualidade. Eu li aquele livro e meio que me convenci, assim, eu falei, esse livro aqui é bem convincente, né? Eu acho que ele tá certo, né? Cara, eu pensei, pô, somente a Igreja Adventista poderia revelar algo tão profundo, né? Segredos escondidos aí por tantos anos que as outras igrejas evangélicas não falam nada pra ninguém. Tá certo, eu acho que ele tá certo mesmo, eu vou parar de usar. E eu aceitei o conselho dele e deixei de usar ali, por um tempo. Por um tempo eu deixei de usar e tal. Depois eu usava de vez em quando, não usava na igreja, mas usava de vez em quando, que eu comecei a achar meio. Depois já, né, com mais tempo de igreja, eu via que aquilo ali não fazia muito sentido. Mas tá, na igreja eu respeitava e não usava. Bom, eu sei que eu fico surpreso, assim, olhando um pouco para trás dessa história e vendo como as pessoas são enganadas, né? Sofrem uma lavagem cerebral tão pesada, né? Mas tudo bem. Eu sei que depois que eu saí da igreja, em 2018, eu descobri que esse ensino não era bíblico, né? Mais uma vez, uma coisa errada aí. E
pior, descobri que a própria Ellen White usava joias. Uhum. Sim, senhor. Aquilo ali foi demais pra mim, né? Como é possível, galera, que os próprios pastores adventistas não sabiam disso, né? Ellen White usando joias. Mas era verdade, fotos não mentem. Dê uma olhada na foto dela aí. Mas olha só, não era somente correntes e brincos que a senhora White proibiu o uso. Anéis e relógios para ela também não podia. Eram proibidos, tá? Incluindo aliança de casamento, galera. Aliança de casamento ela proibia também. A gente não está exagerando. Olha, até porque o meu pastor, vou evitar falar o nome dele, meu pastor local aqui da época, ele não usava aliança. E eu achava estranho aquilo. Por que esse cara não usa aliança? Eu perguntei para ele um dia, eu falei, escuta, por que você não usa aliança, pastor Taraná? E ele falou, não, porque o Ellen White é contra. Eu falei, Ellen White é contra? Eu acho que até, eu acho que até ele, assim, quando eu falei assim, eu falei, Ellen White é contra. Até ele deve ter parado pra pensar, né? A estupidez, né? Eu acho que ele, na cara dele que ele fez, assim, eu acho que ele parou, assim, um momento de lucidez e falou, meu Deus, né? Por que será que essa mulher é contra, né? Mas, cara, é muita lavagem cerebral, meu Deus do céu. Olha o que ela escreveu sobre a aliança. Não deveria ser gasto nem mesmo um centavo por um aro de ouro para testificar que estamos casados. Esse anel circundando o seu dedo pode ser muito simples, mas é inútil. E usá-lo tem uma influência errada sobre os outros. Olha só, galera. Eu acabei de me tocar de uma coisa aqui. O que é isso aqui, ó? O que é isso aqui? O que isso aqui mostra? Ó? O que isso aqui mostra? Isso aqui é um sinal. Presta bem atenção no negócio que eu acabei de me tocar. Isso aqui, ó. Isso aqui é um sinal de uma aliança que você tem com uma pessoa. Ó. Isso é um sinal de uma aliança. Eu devia até ter colocado isso no livro. Isso é um sinal de uma aliança que você tem com uma pessoa. Ellen White era contra esse sinal. Ela era contra esse sinal. Por quê? De uma maneira, vamos pensar, vamos viajar um pouquinho aqui. Porque ela era contra o sinal também da nova aliança, galera. Se você for pensar bem, ela era contra os sinais corretos. Isso aqui é um sinal correto de uma aliança. Isso aqui é um sinal correto de uma união, uma aliança que você tem com a tua esposa, com o teu marido. E ela era contra. Da mesma forma que ela era contra o sinal correto da nova aliança, que não é o sábado, é a Santa Ceia. Inconscientemente, essa mulher era contra os sinais corretos, porque você está entendendo? Ela tinha um desvio, da correta teologia, do correto entendimento bíblico. E ela meio que desviando os seus membros da sua igreja, os seus seguidores, dos sinais corretos, do sinal correto, ela conseguia manter essas pessoas dentro da igreja dela, dentro de uma falsa religião. Sim, a nova aliança tem um sinal, e não é o sábado. É a Santa Ceia. Olha que coisa, né, galera? Isso aqui é muito profundo, esse negócio aqui. Muito bem, ela continua, falou outras coisas. E quando os vemos usando o tempo e o dinheiro de Deus. Presta atenção, porque isso aqui vai servir também para a questão do dinheiro, tá? Isso aqui também serve para isso aqui, a gente já vai entrar nisso. E quando os vemos usando o tempo e o dinheiro de Deus em exibições desnecessárias de vestimenta, não podemos deixar de alertá-los de que estão violando não apenas os 4 primeiros, mas os últimos 6 mandamentos. Eles não fazem de Deus o objeto supremo de seu culto, nem amam o próximo como a si mesmos. Que? A autonegação na vestimenta é parte do nosso dever cristão. Vestir-se de maneira simples, abstendo-se de mostrar joias e ornamentos de todo tipo, está de acordo com a nossa fé. Tá, esses dois aqui não falam especificamente da aliança, mas fala de joias e fala do dinheiro, né? Muito bem. A verdade ela usava joias e chapéus e vestidos caros, né? E as pessoas da família dela também, tá?
Vejam aí alguns exemplos dessas fotos. Olha só, tem uma foto dela usando um broche também conectado a uma corrente. Que é a foto anterior que mostra a corrente também, né? É a mesma foto, mas em cima, se você ver, tá ali um brochezinho aqui em cima, que ela também é contra o broche. Coitado do broche, fez nada pra ninguém. Olha o que ela escreveu ali. Tenho observado com dor a sua decadência religiosa, meu Deus, e a sua disposição para enfeitar e ornamentar a sua vestimenta. Alguns têm sido tão infelizes a ponto de entrar em posse de correntes ou broches de ouro, ou ambos, e têm demonstrado mau gosto ao exibi-los, tornando-os visíveis para chamar a atenção, como você, Ellen White, fazia. Novamente, hipócrita. Olha a hipocrisia. Ou seja, além de a gente ver as fotos, né, que comprovam isso, testemunhas oculares também confirmavam o fato que ela usava uma corrente de ouro, um relógio de prata e um broche como joias de acessórios. Olha o que. Vamos contrastar isso com a repreensão que ela impôs sobre uma jovem aí, coitada por ter feito o que ela também fazia. Olha lá. Em resposta, a mulher exibiu um anel de ouro no dedo, dado a ela por um incrédulo, e disse que não achava prejudicial usar tais ornamentos. Não somos tão rigorosos, disse ela, como costumávamos ser. Nosso povo tem sido excessivamente escrupuloso em suas opiniões sobre o assunto do vestuário. As senhoras dessa instituição usam relógios de ouro e correntes de ouro e se vestem como as outras pessoas. Não é uma boa estratégia ser singular em nosso vestir, pois não podemos exercer tanta influência. Perguntamos: isso está de acordo com os ensinamentos de Cristo? Devemos seguir a palavra de Deus ou os costumes do mundo? Não, devem seguir a palavra de Deus e não os costumes e os usos da igreja adventista, que não fala nada sobre isso, filha. Segundo a senhora White, né, o que acontece? Os costumes dessa jovem não estavam de acordo com os ensinamentos de Cristo. Mas se isso é verdade, então os costumes de Ellen White de usar apetrechos e adereços também não estavam de acordo com os ensinamentos de Cristo. Mas isso não é verdade, né? Então, assim, mas para Ellen White, né, só existe duas opções. Ou ela não acreditava nos seus próprios ensinamentos, ou ela sim acreditava, mas mesmo assim os quebrava. Então, ou ela é hipócrita, de novo, por dizer que cria, mas não cria, ou por dizer que cria e cria, mas não fazia. Seja qual for a opção, definitivamente ela não andava de acordo com os ensinamentos de Jesus, né? E as testemunhas oculares, galera, o que eles diziam? Olha o que o escritor adventista Herbert Douglas falou a respeito do assunto. De 1957 a 1959, Horace Shaw, professor de longa data de oratória no Emmanuel Missionary College, Universidade de Andrews, elaborou uma lista com 366 pessoas que haviam ouvido Ellen White falar. Ela pediu a elas que recordassem o modo como ela se apresentava no púlpito, se o evento era público ou privado, o que as impressionou mais e o que lembravam sobre a mensagem dela. Vejamos o que foi dito sobre a sua aparência. 29 mencionaram o material de seu vestido, descrevendo-o como veludo ou seda preta, peça de 2 partes. O vestido não parecia adorná-la, ela parecia adornar o vestido. Como destaque ao preto, a Sra. White muitas vezes usava punhos e colarinhos brancos. Outros acessórios mencionados foram uma corrente de relógio de ouro, com um relógio de prata no bolso e um broche simples. Tá claro aqui, galera. E mais uma vez, vamos analisar o que ela diz a respeito de quem usa joia. A ornamentação da pessoa com joias e coisas luxuosas é uma espécie de idolatria. Roupas caras e adornos de joias dão uma representação incorreta da verdade que sempre deve ser representada como de valor supremo. Enfim, para resolver o dilema, né, que a Ellen White se encontra, vamos chamar a própria Ellen White. Se eu escrevo uma coisa e ajo de outra maneira, sou uma hipócrita. Bom, para finalizar, a vida luxuosa de Ellen White. Você viu que ela falava sobre o dinheiro. Você não pode gastar com isso. Não pode gastar com um anel de ouro. Isso é desperdiçar dinheiro, blá blá blá. Ou seja, a ideia é que os adventistas dizem que Ellen White vivia uma vida simples, não gastava dinheiro com nada, nunca ganhou dinheiro. Vocês sabem que isso é verdade, vocês sabem que isso é o que dizem. Minha família sempre disse, não, ela não esbanjava, ela não tinha dinheiro para nada, ela morreu pobre. Tudo mentira, galera, tudo mentira, tá?
Verdade é que eles ganharam grandes quantias de dinheiro, tiveram uma vida super luxuosa. O casal White ganhou muito, muito dinheiro com seus livros, tá? Ahm, Através dos royalties, né, dos livros. De 1890 até o ano 1910, só nesse período aí, os valores arrecadados pela senhora White giravam em torno de 200 mil dólares daquela época. Hoje, se você vai transformar para hoje, dá 4 a 5 milhões de dólares, mais ou menos. 4 a 5 milhões de dólares, tá? Além do que eles ganhavam de royalties, o casal White também ganhava um salário mensal da Igreja Adventista pelo seu serviço como se fossem pastores. A casa que eles moravam quando James White faleceu valia, em valores atuais, algo em torno de 500 mil dólares. Tá? Já aumentou, né? Porque isso, quando eu peguei isso aí, já faz um tempinho. Essa informação foi no ano passado, já valorizou. Mas assim, a verdade é, se você juntar o que ela ganhou com os royalties, mais o que ela ganhava de salário, mais o que ela tinha de propriedade, ela vivia na época uma vida que apenas 1% dos mais ricos da época viviam, tá? Da população. Os últimos 15 anos dela, ela viveu num belíssimo sítio de 74 acres chamado Posh State, em Elm Haven, naquela área de Napa Valley, linda aquela área na Califórnia, norte da Califórnia. Dentro do sítio, né, ela tinha um prédio com 2 escritórios, biblioteca e um grande cofre, cheio de dinheiro, com certeza ali, as cartas dela, sei lá que ela guardava ali, mas ela tinha um cofre gigantesco. Tinha estábulo com animais, vários chalés dentro do sítio e uma residência só para ela e os chalés para os seus funcionários, né? Ellen White tinha uma equipe de 14 pessoas, galera, 14 funcionários que garantiam a ela um estilo de vida extremamente luxuoso e confortável. Olha só a lista dos seus assistentes. Sarah McIntyre, enfermeira. Sarah Belden, cozinheira. Marian Davis, assistente editorial. Elisa Burnham, assistente editorial. Maggie Hare, assistente editorial. May Israel, contadora. Mrs. Lucas, costureira. Edith Ward, empregada doméstica. Mr. Edgar, jardineiro. Mr. Cornell, gerente do sítio. Harry Hawkins, carpinteiro. Clarence Chrysler, secretária. Sarah Peck, secretária. MJ Nelson, cozinheiro. Tinha um cozinheiro pessoal ali, um chefe de cozinha só para ela. A verdade é que enquanto ela ganhava fortunas ali com a venda de seus livros e um salário, né, que a igreja dava, o Dr. Kellogg, por exemplo, se recusava a receber salário pelo seu serviço no médico de hospital de Battle Creek. Tudo bem que ele também ficou rico depois, mas ele não ganhava esse salário extra. Ela já tinha muito dinheiro. Por que ela tinha que ganhar mais salário? Né? Por que ela não fazia, por exemplo, como o Sr. Gilbert Kramer, que era um pastor que viveu ali 40 anos pregando e se recusava a receber salário? O Sr. Kramer, né, diferente do casal White, nunca teve uma vida luxuosa ali, como um sítio com 14 assistentes. Nunca viajou de primeira classe, como a senhora White constantemente fazia. Nunca jantou em restaurantes luxuosos, como a Ellen White fazia. E muitas vezes exigia, né? Onde ela ia, tinha que ter um restaurante luxuoso ali. Nunca teve uma vida de ricos e famosos, né? Como o casal White teve, mas o Sr. Kramer e o Dr. Kellogg conseguiam dormir tranquilos à noite, né? Com a consciência tranquila diante de Deus. Bom, de novo, galera, não é que nós somos contra a riqueza, a gente é a favor da riqueza, tem que trabalhar, tem que fazer dinheiro, tem que utilizar mesmo, viver bem a vida, vai, rasga, viaja, vai para locais luxuosos, hotéis, não tem problema nenhum. Nosso problema aqui é que ela pregava contra isso, ela pregava contra o desperdício do dinheiro, o desperdício em comprar uma joia, e ela usava, né? A aliança de casamento não, mas ela usava outras joias, ela era contra os chapéus, ela usava um chapelão aí, vou pôr a foto aí do chapéu que ela usava. Isso era uma outra história que a gente, enfim, não trouxe aqui hoje, mas ela era contra a moda dos chapéus, mas ela mesma usava o chapéu. Tem muita coisa, galera, tá? A gente trouxe um resumo aqui hoje. A verdade é que essa lenda, né, de que a senhora White viveu de maneira humilde, sem dinheiro e que buscava a abnegação e a simplicidade, simplesmente não é verdade.
Não é verdade, tá? Ela vivia muito bem, tinha muito dinheiro, ia em restaurantes fine dining, ali esbanjava com viagens caras. Ela não parava, não, filha. Ela ia pra Europa, pra Austrália, pra lá e pra cá, tudo na primeira classe. E vivia em Napa Valley, né? Que é um local maravilhoso. Bom, a verdade é, ela desperdiçava, né? Muito dinheiro com essas coisas, com essas. Ela poderia ter pego essa grana e doado para igreja adventista, ou missões, etc. Apesar que temos que ser justos, ela também doou muito dinheiro para missões. Ela fez isso, tá? Não é que ela não fez, ela fez. Mas ela era contra esbanjar em restaurantes caros e não sei o que. E ela fazia muito isso, tá? A gente traz a verdade aqui para vocês. Não fica exagerando e falando, não. Isso aqui são os fatos, tá? Fatos. Vocês precisam saber dos fatos. Os fatos são esses. E talvez muita coisa que eu trouxe aqui hoje vocês não sabiam, tá? Mas assim, galera, principalmente com relação à questão da reforma de saúde, eu creio que as informações foram muito chocantes para quem não sabia, tá? E é mais uma pecinha no quebra-cabeça que a gente coloca e mostra, né? Vai se formando a visão aí, se já não se formou para você, né, que acompanhou até aqui, a visão dessa falsa profetisa chamada Ellen White. Essa é que é a verdade, né? Uma falsa mestre, uma falsa profetisa, uma falsa mensageira, né? Ela não trouxe a verdade para vocês, não trouxe a verdade sobre muitas coisas. E o que ela escreveu, que era bom, que era verdade, ela plagiou. Ela escreveu coisas boas, ela plagiou coisas boas e plagiou coisas ruins, né? Mas, cara, claro, né? Ela não ia trazer só coisas ruins, ela também escreveu coisas decentes, que foram boas, mas ela plagiou essas coisas boas também, entendeu? Então é importante a gente saber tudo, vocês precisam saber de tudo, tá? O diabo também fala bonito às vezes, né? E assim, quando a gente vai juntando as pecinhas, a gente vê que não pode ter sido de Deus, galera. Todo o ministério dela simplesmente não pode, porque é muita coisa errada. E quando a gente for entrar no capítulo 10, guarda o que eu tô falando para vocês, tá? Que é o vídeo provavelmente 11 ou 12. Te prepara, porque ali vocês vão entender o porquê. Porquê que de fato o espírito que estava por trás dela era outro, tá? Ali vocês vão entender muito melhor essa questão aí. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê forças para continuar esse ministério até o fim, gravar esses vídeos, pelo amor, é uma guerra, galera, é uma guerra, vocês não sabem. Escrever esse livro foi uma guerra, gravar esses vídeos tem sido uma guerra, meu Deus do céu. Mas que Deus nos ajude, nos dê força e continue dando forças para todos aqueles guerreiros, né, que continuam aí se levantando e falando e pregando abertamente sobre o verdadeiro evangelho e denunciando, né, realmente todo esse ministério da Ellen White como um falso ministério, uma falsa profetisa, uma criadora de uma seita mesmo, terrível, tá, com doutrinas falsas e evangelho falso. É muito forte isso aqui. Mas enfim, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam da promoção, né, de ir lá e comentar e fazer a avaliação e para tentar ganhar o livro gratuitamente. Eu tenho certeza, galera, que quando você lê esse livro, eu creio, tá, sinceramente, eu creio que é o melhor dos três volumes e vai te edificar demais. Tem muita coisa aqui, tem muita coisa que vai abrir os teus olhos, vai descortinar de uma vez por todas. É o último volume da série. Depois disso, não falaremos mais sobre o Adventismo, tá? Então é preciso que você tenha esse material, não deixe de ter. Se você não quer comprar o livro, enfim, mas assista os vídeos, passe para outras pessoas esses vídeos. Espalhe sem dó mesmo, que as pessoas precisam saber de todas essas informações, né? Agora não tem mais como esconder, tá? Escancarou, entendeu, galera? Está escancarado. O golpe tá aí, cai quem quer, entendeu? Quem quer cai, mas tá escancarado mesmo. Não tem jeito, não tem como não saber. Tá? É só se você não quer apertar o botãozinho aí do YouTube e assistir. Se você não quer ler o livro, não quer ouvir, pelo menos ouvir o vídeo, né? Se você não quer ver outros vídeos que tem aí de outros canais muito bons, CACP, o canal Remanescente, o canal
do Rodrigo Custódio, para que possamos, o canal da Débora Buffoni, quem mais? O Sérgio Baeta, Lilian, é, o rapaz lá do Teu Lugar, como é que é? O Tarles Elias, o pastor Elias Soares, o pastor Joaquim de Andrade, o pastor Alexandre, o pastor Paulo Cristiano, todo esse pessoal, galera. Pelo amor de Deus, o pastor César Cavalcante, sabe? Não tem mais como você não enxergar, galera, pelo amor de Deus. Mas tá, cada um faz o que quer da vida e é isso, tá bom? Tá aí, que a intenção nossa aqui é jogar as cartas na mesa e você decide. Desde o início eu falei sobre isso, né? A gente não quer destruir uma igreja, não tem nada a ver com isso. A gente só quer, ó, tá aqui as cartas. Tá aí, você agora sabe. E você decide. É só isso, tá bom? Nosso trabalho a gente fez, é um chamado, a gente acatou, atendeu e está fazendo da melhor maneira possível. Tá bom, galera? É isso. Que Deus abençoe vocês, que Deus liberte os adventistas, que Deus os guie para uma igreja saudável, né? Também tem essa, porque a gente não quer que eles caiam numa outra seita, né? Ou mantenha-os no secreto com ele, né? No relacionamento, que aliás é o último vídeo da série, você não pode perder, provavelmente eu faça 2 vídeos, porque é bastante coisa que a gente vai falar, é o passo a passo para você ter um relacionamento com Deus, para você não depender de mais ninguém na sua vida, de nenhuma igreja, apesar que é bom congregar, tá? Numa igreja saudável, mas eu digo assim, você vai aprender a se virar sozinho, tá? É você e Deus. Você e Deus, você vai aprender a ter essa ligação, essa conexão com Ele. É uma arma que, galera, o dia que eu entregar para vocês e tá chegando, vai ser forte. Vocês precisam saber disso, tá? Vocês precisam saber disso. É o último capítulo do livro. Se você comprou o livro, não deixe de ler o último capítulo. Os 2 últimos, na verdade, né? O 11º capítulo ali cria uma base para o 12º capítulo, que é o passo a passo para se ter um relacionamento com Deus. Vocês precisam ler esses 2 últimos. É lindo. Aliás, os 3 últimos capítulos eu acho que são os mais fortes, tá? E a gente meio que deixou o melhor para o final ali. O 10º é sobre o ocultismo. 11º é finalmente liberto e agora vou para onde? E o 12º é o passo a passo para ter um relacionamento com Deus. Vocês precisam ler esses últimos 3 capítulos. Meu Deus, tá? Para honra e glória de Deus, tá muito forte. Mas beleza, é isso, galera. Que Deus os abençoe. Foi muito bom fazer esse vídeo. Fiquem atentos. Próximo vídeo, vídeo 9 da série Descortinando o Adventismo volume 3, vai falar sobre a reforma de saúde, somente sobre a reforma de saúde. A gente falou até bastante sobre isso aqui hoje, mas mais sobre a hipocrisia. No próximo vídeo falaremos sobre a reforma de saúde, e o título é Mas e a reforma de saúde, irmão? E a reforma de saúde, irmão? Que é o que a galera pergunta, depois que descobre tudo, né? Todos os plágios, todas as heresias. Vai falar, tá, mas é reforma de saúde, brother. Vai dizer que também tá errado. Descubra a respeito disso no próximo vídeo, daqui a 2 dias, às 8 horas da noite, aqui nesse mesmo canal. Gleison Perso Guerreiros de Yeshua. Te vejo lá. Site descortinandoadventismo.com, caso você queira adquirir o livro, ou na Amazon. Enfim, tamo junto. É isso. Que Deus abençoe. E até aqui a 2 dias, às 8 horas da noite. Um abraço e fiquem com Deus. Eu amo a tua